Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Estamos começando o segundo episódio da minha série especial de entrevistas aqui no canal Fala, meu povo, muito bem escolhido o nome, por sinal. E como vocês sabem, eu adoro trazer pessoas que dão embasamento cultural sobre a vida, o universo e tudo mais, sempre embasado com o nosso entretenimento de cada dia. Seja uma série, seja um filme, seja um livro, as conversas aqui sempre vão trazer meio que um saiba mais. Não, esse é outro programa, né? Mas meio que é isso mesmo, vai trazer um extra de tudo aquilo que a gente já ama e que a gente já consome. Hoje eu vou conversar com a Milena Souza, o Walter Souza e o Isidoro. Eles são os 3 podcasters responsáveis pelo podcast oficial da HBO sobre a série Lovecraft Country, que estreou recentemente no canal e já tá bombando muito, já roubou todas as nossas atenções, inclusive todo domingo pós-episódio tem live aqui no canal comentando tudo. Então bora ver com eles como é ser porta-vozes nesse momento tão importante de uma série que tá se comunicando com todo mundo, expandindo a mente de uma galera e provando que HP Lovecraft não era tão legal assim em algumas de suas posições. Então bora lá ver o que eles acham, tanto da série, quanto do livro, quanto do universo que a gente tá acompanhando agora na HBO. Primeiro eu gostaria que vocês apresentassem um pouquinho o trabalho de vocês, falassem um pouco sobre a conexão que vocês têm com Lovecraft e com a série Lovecraft Country, se já existia alguma conexão antes da série, antes do trabalho como podcasters e tudo mais. Então, acho que a gente pode começar falando que esse é meu terceiro podcast que eu apresento para HBO, né? E aí, dessa parceria, que a gente já tá há algum tempinho, apareceu a oportunidade de fazer do Lovecraft Country, né? Esse companion, né, esse companheiro das pessoas que estão vendo a série. E, obviamente, quando surgiu a oportunidade, a gente viu que o tema da série, tudo que a série ia englobar, a gente tinha que trazer pessoas que estavam convivendo aquilo, né, para ser a maior verdade que a gente podia trazer para a coisa. E aí a gente, naturalmente, foi levado pelo campo gravitacional dessas duas estrelas, que são a Milena e o Walter. E aí a gente criou esse trio de apresentadores e tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu falo do meu lado, né, já tendo feito outros podcasts para HBO, que tá sendo uma das experiências que está a mais legal até agora de fazer, por causa dos dois, assim, que é muita verdade, né? What's that book you've been reading about? It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. É a minha primeira experiência, assim, com podcast, essa duração, né? Mas eu já participei de alguns, assim, tipo, de alguns episódios de outros podcasts de literatura, como eu falo sobre literatura na internet. Mas é a minha primeira experiência. E o Lovecraft, eu já tinha um contato com ele, sim. Tive através de um livro que eu li do Victor LaValle, e eu li um conto do Lovecraft. E aí eu já fiquei um pouco, ai meu Deus... Mas o Victor LaValle conseguiu ressignificar bastante, e aí veio Lovecraft Country, que a Misha tá conseguindo, assim, fazer, assim, virar de cabeça para baixo tudo que o Lovecraft fez. Sem, claro, desmerecer a obra dele, desmerecer todo esse horror cósmico que ele criou, mas ressignificando, né? Assim, pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa, tá sendo incrível fazer parte desse time. Enfim, deixar o Lovecraft aí um pouquinho incomodado, talvez. Eu tô adorando a experiência. Eu não tinha, né, muito contato com a literatura do Lovecraft. Quem me apresentou foi a Misha Green. Eu tava muito ansioso pela série, porque a partir do momento em que eu soube que o Jordan Peele, que eu sou muito fã desde sempre, a partir do momento que eu soube que ele ia produzir uma série de terror pra HBO, eu já fiquei muito empolgado. E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei mais empolgado ainda. E a partir dessas duas pessoas, né, negras, eu comecei a conhecer o trabalho do Lovecraft, né? Agora eu tô consumindo. Nessas últimas semanas eu tô comendo Lovecraft, assim. O perigoso é gostar dele, né? Porque o trabalho dele é incrível. Eu que venho do cinema, eu fiz um filme de terror com temática negra brasileira. Eu trabalho muito com cinema fantástico. Tem sempre essa discussão do autor com a obra. E o Lovecraft é muito isso, né? Não dá pra gente ficar longe da obra dele, mas também não dá pra gente falar do autor sem falar de todas as coisas que o autor traz com ela, né? Esses nomes da indústria que estão dentro do projeto de Lovecraft, que é o J.J. Abrams, a Misha Green e o Jordan Peele. E eu queria que vocês falassem um pouco, comentassem a percepção de vocês sobre a
a importância deles na história. O J.J. Abrams, ele já fez coisas diversas no mercado, mas ele sempre tenta, de alguma forma, trabalhar a diversidade, trabalhar a inclusão, fazer uma crítica social. Ele tem essa veia ali que, em qualquer formato, ele tenta colocar. A Misha não se fala e o Jordan Peele não tem nem muito o que acrescentar, além de que ele veio para causar ao mundo, né? A sensação que eu tenho em algumas cenas é falar, meu Deus, essa cena é muito Jordan Peele. Eu fico assistindo Lovecraft assim, identificando eles em cada pedacinho. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Inclusive, no último episódio, a gente veio muito o J.J. Abrams, né? Com aquela coisa do Indiana Jones, que não sei o que. Enfim, o Indiana Jones é do Steven Spielberg, mas ele tem uma pegada muito grandiosa como o Steven Spielberg, até o próprio Super 8, que eu até falei no podcast que eu gosto pra caramba, assim. E é muito legal, eu sou o maior fã do Jordan Peele, né? Então eu vejo muito dos filmes, desses 2 últimos filmes do Jordan Peele, na trilha sonora, na composição das cenas, né? E eu acho que ele é um cara, assim, tipo, brilhante, cara. Tem muito, eu acho que tem muito dos 3 ali, né? E tem muito também da temática negra, né? E eles colocam nos filmes dele, tanto a Misha quanto o Jordan Peele. Pra mim é um presente, assim, acompanhar a série. Então, o que eu acho muito bacana do que, principalmente, o JJ e o Jordan estão fazendo é usar a pretensão, né, do cinema de gênero para comentar sobre o mundo, né? Que eu acho que o grande segredo das coisas de gênero é que vou mostrar que existe um terror, mas a vida real pode ser tão aterrorizante quanto a vida da ficção, né? Quanto qualquer monstro. Então, talvez não existe um monstro maior quanto o ser humano. E aí eles estão fazendo isso muito bem feito na carreira deles e principalmente nessa série. Eu acho que é importante que eles estejam ali todos muito alinhados, porque dá pra você perceber que a Misha, o Jordan e o J.J. Abrams, enfim, eles conseguem desmistificar. As pessoas demonizam bastante, né, as religiões de matrizes africanas, então eles trouxeram isso e falaram, não é assim que funciona. Tem que ver essa pegada que o Lovecraft trazia nos contos dele, que é demonizar a cultura não branca e ver como as pessoas que sentem, que sabem, que praticam, elas estão trazendo isso para, cara, é uma coisa normal, é como a sua religião, você tem a sua religião, eu respeito a sua, você tem a sua cor, eu respeito a sua. Nada melhor do que Misha e Jordan Peele pra trazer isso. Tem muito de Corra. No segundo episódio, pra mim, ali foi Corra. Então, é como o Isidoro falou, ele traz a questão do terror, mas sem fugir do real, porque o que a gente sofre, né, esse racismo, essa opressão, esse preconceito, é um terror real. Mesmo que eles tragam esse misticismo, a magia, é um terror real. E é para as pessoas refletirem sobre e causar aquele certo desconforto, aquela discussão, que não é uma série para todo mundo ficar legalzinho ali, todo mundo se divertir e falar assim, olha que legal, que coisa maravilhosa de se assistir, é para causar um desconforto mesmo e para causar reflexão. Então, assim, não existe time melhor. Just because they don't want you here doesn't mean you're not supposed to be. This is an invitation to unmitigated power. Where in the hell did I go wrong with you, boy? Existe um objetivo ali quase que transparente na história e no livro também, Território Lovecraft, de fazer a famosa reparação histórica, né? Principalmente por conta de todo o conceito do Lovecraft, dele ter sido uma pessoa extremamente criativa e fantasiosa e ao mesmo tempo super preconceituoso, homofóbico, misógino, enfim, toda a lista. Ele preenchia todo o pré-requisito do que hoje a gente está aqui lutando e batalhando para desconstruir. A série traz isso também, misturando inclusive as criaturas fantásticas do Lovecraft, que é o que todo mundo ama mais, é o que chama mais atenção. E a sensação que eu tenho é como se a série estivesse meio que desenhando para quem ainda não entendeu o que tem que mudar. Tipo, se você não está entendendo com pessoas, eu vou botar monstros que representem isso para ver se por acaso você entende o que eu estou falando. É um ano extremamente importante para essa série estar acontecendo, né? O timing foi muito perfeito. Tem aí o movimento Black Lives Matter, que finalmente, porque tem muita gente que acordou para a causa esse ano, mas finalmente ganhou voz através de várias bocas, e a série está servindo para isso também, né? Para validar um pouco e trazer um pouquinho mais de exemplos no momento que está todo mundo prestando atenção, ainda bem. Como é para vocês, assim, participar especificamente desse momento, de serem oficialmente porta-vozes da discussão pós-episódio, que é uma coisa muito importante, né? Que é como se fosse um saiba mais, assim. Se você não entendeu, vem aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo.
Como que é pra vocês isso? Pra mim eu tô sido muito sortudo, porque eu já tinha feito o podcast do Watchmen, e aqui eu tô fazendo também do Lovecraft Country, então sendo um podcaster negro e tendo essas oportunidades de trabalhar em duas séries que a gente tá falando sobre isso, que a gente pode desenhar e abrir uma discussão em cima dos conteúdos, tem sido um presente, assim, né? Porque tem várias coisas que eu não poderia discutir naturalmente com as pessoas, só pra ser um militante, só pra estar nesse lugar. Aqui, acho que as pessoas começam a englobar melhor a discussão, porque eu acho que a ficção tem esse poder, né? De você parar pra pensar será que isso é verdade? Será que tá assim? Será que é assim mesmo? E aí, como a gente tem esse poder com as duas séries, né? É uma série tão presciente quanto foi o Watchmen, e aí já vem esse soco no queixo que tá sendo Lovecraft, né? De mostrar que 70 anos atrás a gente tá igual hoje em dia, não mudou quase nada. Então, pra mim, tá sendo muito recompensador, ainda mais de ter a Milena e o Walter comigo, pra gente ver que não importa se a gente tá no sul dos Estados Unidos ou se a gente tá no Brasil de 2020 ou no sul dos Estados Unidos dos anos 50, a discussão ainda é a mesma. Os problemas ainda são os mesmos, né? E aí, tendo esses pontos de vista, estão sendo incríveis. A gente tá numa demanda, né? Eu acho que numa demanda mundial. Eu sempre falo sobre o poder da revolução tecnológica, porque, assim, esse acesso da tecnologia fez com que todo mundo acordasse para coisas que antes não eram discutidas, né? E eu acho que esse é um ponto muito positivo dessa revolução tecnológica, porque agora, tipo, coisas que antes não eram pautas, agora são. E eu acho que é muito importante também a gente falar, como criadores, como podcasters negros, que a gente quer falar sobre todo tipo de história. E isso que é o legal da Misha e do Jordan, porque a gente tá assistindo uma série de terror, uma série que a gente leva susto, que tem todos os ingredientes do terrorzão, mas a gente tá aprendendo muito com isso. E eu acho que a HBO entendeu que a gente pode, na verdade as pessoas, obviamente, elas vão se interessar, assim como eu me interessei, de ir atrás mais de tudo que o Lovecraft criou, mas é importante falar também que a gente às vezes minimiza, né, o terror real que eles querem mostrar ali. E eu acho que a galera tá entendendo isso e tá aprendendo muito. A galera assiste o episódio, aí eles assistem o canal de vocês e eles ouvem também o nosso podcast, porque é uma coisa que é muito intrínseca assim na gente, né? A gente vive os dois terrores, né, que é dos monstros e de ser pretos, assim. E acho que a galera tá curtindo bastante. Tô bem feliz, assim, pelo convite. Pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa, porque como eu tô ali no meio literário, e infelizmente o livro é algo de elite, assim, um objeto de elite aqui no Brasil, então a maioria das pessoas que consomem são brancas. Então quando a gente lê, por exemplo, Lovecraft e aponta os erros dele nesse meio literário, muitas pessoas não concordam. E é muito bom ter uma adaptação, sabe, um tributo e ao mesmo tempo uma crítica a Lovecraft, que foi o livro e está sendo a série, porque aí a gente abre portas para outras vozes, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, poder falar sobre o racismo e esse resgate do Black Lives Matter, finalmente ter, assim, um veículo maior para a gente falar sobre as nossas dores e falar sobre o que incomoda, falar que não é mimimi, é muito, muito, muito importante mesmo, e ver pessoas como a Misha e o Jordan e os atores também podendo mostrar o talento deles e mostrar não só aquilo que a série está propondo, mas o que provavelmente eles viveram também, é muito importante. Então, como eu falei, a série ela não está vindo só para entreter, ela está vindo para fazer com que o telespectador reflita sobre o que está acontecendo. Como você falou, o timing foi muito importante. Então, para mim, está sendo assim, um presente maravilhoso fazer parte dessa história, para que, sei lá, a próxima geração assista e fala, minha tia, ou minha mãe, ou minha avó fez parte disso. Então, gente, eu acho isso incrível. Eu acho incrível, assim, uma coisa que a gente enfrenta todo domingo depois do episódio na live, e eu digo enfrenta porque é muito difícil, é realmente essa reeducação, sabe? Das pessoas descobrirem a história que nunca foi contada. Isso para mim é o mais relevante ali, assim. Quando a gente se depara, por exemplo, com uma frase no episódio, e isso é muito louco, assim, você tá assistindo o episódio e aí você vê, sei lá, a Letícia comprando uma casa, e aí você fala, ok, a personagem da série comprou uma casa, e aí de repente vem para você uma frase assim, nos anos 50 era proibido que pessoas negras comprassem casa, e isso daqui é um super acontecimento. Não seria
um super acontecimento, porque é normal comprar uma casa. Mas não era normal comprar uma casa. Então, trate isso como um super acontecimento. Então, é uma série, assim, eu fico arrepiada falando dessa série, porque ela vai realmente ensinando uma nova história do mundo que nunca ninguém falou. E é muito criminoso não se falar da história de pessoas que sempre existiram, sabe? Então, eu tô, assim, apaixonada tanto pela série quanto pelo conceito da série, enfim, tudo que é trazido de cultura com ela, e pelo trabalho de vocês, por principalmente validarem essa reeducação, sabe? Tipo, vamos parar aqui meia horinha pra gente conversar sobre o que realmente importa. Eu acho surreal. There's something here that's trying to get out. Everything is where and as it should be. From God to man. Vou fazer uma pergunta agora que eu detesto responder, mas como são vocês que estão sendo entrevistados, eu vou fazer a pergunta que todo mundo sempre faz, que é: qual o personagem favorito de vocês e qual a cena favorita de vocês até agora? Eu detesto essa pergunta, mas eu preciso expor vocês a isso. Eu vou ser muito sucinto, tá? Eu amo a Letícia. Eu amo a Letícia. A minha cena preferida é aquela que ela quebra os carros todos, entendeu? Parece a Beyoncé lá no clipe, que ela fica louca, porque eu acho que ali é a explosão, né? É o que esperam de nós. E ela é presa assim como a gente é preso na vida real, porque a pessoa branca pode explodir. O preto, quando explode, é preso. O personagem assim que eu mais me identifico é o Atticus, porque assim como ele, né? Tipo, eu também sou um homem negro que serviu às Forças Armadas. Eu sei o peso que é ser um homem negro. Eu sei que você tem ranço dele, porque eu assisto os seus vídeos. Tenho muito machista, ele me irrita. Como homem negro, eu consigo identificar o que acontece com esses personagens, principalmente sendo dos anos 50. Não que eu passe a mão na cabeça, porque a gente já criticou muito as cenas lá que ele fica com a Letícia, né? Mas eu me identifico muito com esses traumas que o homem negro tem, porque é um trauma de muita violência, de muito apagamento e violência física, né? Então eu gosto muito da forma como o Atticus consegue ser o herói, de como na interpretação dele ele consegue ser meigo também, que às vezes dá vontade de abraçar. Aquela cena do tio George, da morte do tio George, eu chorei horrores. Então eu me identifico com o Atticus, mas a minha maravilhosa Letícia. Já falei pra HBO que eu quero o bonequinho deles pra colocar aqui na minha mesa. Minha personagem favorita também é a Letícia, né? Maravilhosa. Mas não assim por ser mulher e, enfim, é porque eu me identifico realmente muito com ela, de que sempre coloca aquele estereótipo de que mulher preta é forte e é bocuda e é que a mulher é agressiva, e depois você vê no decorrer que ela tem ali uma vulnerabilidade, que ela não é aquilo que as pessoas falavam que ela era. Então eu me identifico com ela por isso, sabe? E como ela também pega a frente de muitas coisas, porque na minha vida muitas vezes eu tenho que pegar a frente de muitas coisas e falar, olha, não é assim que tem que ser. Mas eu me identifico com ela por isso, e eu gosto do tio George também. O tio George me lembra muito, muito meu avô. Então eu gosto muito dele. Eu acho que ele é, assim, o pilar do trio. Ele é o pilar. Ele é tipo uma luz no fim do túnel. Então eles precisam do tio George pra muitas coisas. Se não tivesse, ia desequilibrar. Porque a Letícia é muito, né? Meu Deus do céu, explosiva. O Atticus também, ele não tem muita paciência. Então o tio George é tipo, gente, calma. Vamos fazer as coisas com calma. Então eu gosto muito desses dois personagens. São tipo os meus dois favoritos. Eu também, eu gosto muito do tio George, acho ele muito, o que a Mi falou, muito acolhedor, né, a coisa dele escrever o livro, que é um book, né, que tem até um filme sobre isso, esses livros de viagem, e como ele cria a filha, né, como ele cria o sobrinho, né, que quando o Montrose não tá lá, mas eu tenho um apreço especial pela Ruby. Eu acho a Ruby uma grande personagem. O papel de uma mulher preta, gorda, com uma irmã forte daquela, né? O lugar que ela tá e ainda cantando, tendo o sonho dela de só trabalhar numa loja de conveniência, né? Numa loja de departamento, na verdade. Tipo, são coisas muito pequenas, assim, que você vê que as vitórias eram muito pequenas pra você chegar no proverbial lá, sendo uma mulher preta, gorda e tal. E não tinha que ser, ela tinha que estar sonhando igual a Cristina, né? Tipo, sonhando alto em dominar o mundo, mas não, ela só quer trabalhar na loja de departamento. Então eu, que gosto dos fracos e oprimidos, eu sou muito fã da Ruby. Acho uma grande personagem. We're surrounded by monsters. I'm doing this to protect us. You can't win this game they setting up for you to play.
Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês assim que termina o episódio, antes de gravar o podcast. Como que é esse processo? A gente fala exatamente depois quando termina, então a gente ali é pura emoção, sem edição. É só a gente ali falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, a gente tem acesso aos episódios antes, né? Obrigado, HBO, por fazer isso acontecer, porque é tanta coisa que acontece que a gente também, se fosse só emoção, a gente tem que analisar, ainda mais que tem muita referência, ainda mais que eles estão citando muita gente, tem muita música, tem muitas partes, né, de vida real ali, que é o James Baldwin, é um ditado, é uma poesia, é uma música, uma referência a muita coisa. E aí a gente vai escrevendo num documento, como a Mi falou no começo, assim, a gente vai escrevendo num documento e principalmente eu acho que é muito legal, porque a Mi e o Walter, eles estão se falando direto, né, gente? Vocês estão se falando direto e aí a gente vai se encontrando, o grupo de WhatsApp não para nunca, é GIF, até que a gente senta e grava. Então, quando a gente grava, também, assim, a gente tem uma pautinha, a gente vai fazendo, porque a gente tem que tanto explicar o episódio, né, focar no episódio, quanto eu acho muito importante a gente trazer para o mundo real, não só no episódio. Então, a gente tem que lidar muito, e a gente tá meio que representando cada um das pessoas, né, tipo, eu meio tio Jorge, a Mia ali, né, sendo a Letícia, o Walter sendo o Áticos. Então, a gente tem que a gente tem que aterrar, e nesse aterrar que tá sendo muito legal esse processo, assim, quando a gente joga uma pergunta e a gente fala da vida real, né? Eu faço meu documento, meu primeiro roteiro, a coisa mais ridícula, porque eu converso comigo mesma. Eu grito, eu falo, meu Deus, eu não acredito. Os meninos sabem, porque eles já viram o roteiro original. Então, depois eu vou procurar bastante referências, tanto de Lovecraft, quanto, como o Isidoro falou, das músicas. A gente já viu Nina Simone, a gente já viu muitos artistas maravilhosos passando. Fazer o roteiro de Lovecraft Country é, assim, ao mesmo tempo muito prazeroso e ao mesmo tempo muito doloroso, porque tem muitas coisas que conversam com a gente. E muitas vezes eu já chorei fazendo roteiro, o Walter sabe, já mandei áudio pro Walter chorando. Falando, caramba, tô fazendo esse roteiro aqui e eu estou chorando. Então, é uma experiência, sabe? Não só fazer o podcast, mas pra mim, enquanto pessoa, aprendendo também com os personagens e resgatando as memórias que eu tenho, né? Do meu passado, que eu já vivi, e conseguir lidar melhor com isso e saber como é que o mundo trata. Então, assim, é louco, mas é maravilhoso e é algo que eu vou levar aí pro resto da minha vida. É um processo de imersão que a gente faz, né? A gente recebe os episódios e aí a gente imerge e assiste várias vezes e aí a gente faz várias trocas, porque cada um acha uma coisa, né? E aí a gente fica muito feliz com isso e eu acho que tá sendo uma experiência, assim, de imersão muito benéfica pra gente, né? Porque principalmente a gente tá fazendo o que o personagem principal faz, que é o Atticus, né? Que é de hackear o sistema. É tentar entender por que tudo aquilo acontece, né? E até mesmo porque a obra do Lovecraft é tão grandiosa, assim. Então, essa é uma oportunidade que a gente está tendo de aprender e também de fazer essa troca com pessoas que não tinham esse ponto de vista que a gente tem. Então, o podcast é muito legal por causa disso. Bom, pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma dica de um outro conteúdo que vocês também curtem bastante, pode ser filme, pode ser série, e vocês acham que seria interessante para as pessoas poderem também ter ali um extra na sua mente, sabe? Para consumir depois de Lovecraft Country, expandir um pouquinho, talvez ler o livro, talvez ler todas as histórias de Lovecraft, não sei, mas eu queria que vocês dessem aquela dica final do autor, sabe? Do tipo, vai por aqui, por esse caminho. Eu acho legal o pessoal conhecer o Victor LaValle, porque ele é um grande fã do Lovecraft e ele é um autor negro. Então, ele tem a Balada do Black Tom, que ele fez um reconto. E, assim, é incrível as críticas que ele faz. Então, dá pra você ver bastante característica, não só na Balada do Black Tom, mas como em Changeling também, que tem muita referência ao Lovecraft. E o próprio Lovecraft também. Por que não ler Lovecraft? Chamado Cthulhu, Necronômico, Nas Montanhas da Loucura, porque assim, você pode gostar, mas você tem que saber criticar, sabe? É importante, a gente não está desmerecendo o que ele criou, a gente está criticando o que ele colocou ali e dando outra visão, sabe? E a gente espera um respeito. Então, eu acho que é importante ler Lovecraft para entender o universo dele e fica muito mais impactante depois que você assiste a série. Então, até o próprio território Lovecraft mesmo, me indico. Eu acho que é legal também a galera, tipo, procurar assistir um audiovisual mais negro. Eu acho que na HBO a gente tem grandes títulos, né, pra procurar, pra saber um pouco sobre a história, porque assim como o Lovecraft tá falando, tem outros filmes também. Tem um chamado Raça e Redenção, se eu não me engano o nome, que tá na HBO, que fala a história de
um cara que era líder, né, da Ku Klux Klan, e aí ele se alia, tipo, a uma ativista negra para poder fazer com que as pessoas tenham o mesmo grau de ensino, sabe? Eu assisti esse filme esses dias na HBO e eu não conhecia, fiquei assim chocado. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e eu vi que tem grandes títulos, assim, então procura um pouquinho mais, sabe? Conhecer o audiovisual negro, até para conhecer a nossa própria história. Eu me transformei muito com isso, e essa demanda, ela existe, tá aí, né? Eu vou indicar, eu acho que eu já falei aqui, o Watchmen, acho que é uma série, se você não viu ainda, você tá no Coxinha Nerd, então provavelmente você já viu, mas se você é uma das 5 pessoas que tá vendo esse vídeo que não viu o Watchmen, vai atrás, porque eu acho que conversa muito com Lovecraft Country. The Wire também, outra série da HBO, que é, né, se você assiste série, ainda mais a galera mais nova, não sabe, é a série que deu origem a todas essas séries que a gente vê hoje, e alguns personagens que estão no Lovecraft Country, alguns atores estão no Lovecraft Country, estão no The Wire, e acho que fala muito essa coisa do crime, da situação, até de um bandido homossexual, né, que tá ali no meio, um bandido gay. Então, tipo, é muito incrível. Eu vou aproveitar e falar do Diabo Mora Aqui também, que é o meu filme de terror, mas é um filme que conversa muito sobre o racismo, pessoas escravizadas, tudo, mas com essa ótica brasileira. E aí, como é que a gente consegue trazer até pra ficção nacional esse tipo de discussão, que eu acho muito difícil. Demorou 10 anos pra eu fazer o filme, simplesmente porque as pessoas não entendiam o porquê eu queria fazer esse filme. Aí quando saiu e a gente vendeu pro mundo inteiro, o pessoal, não é que ficou legal, não é que ficou bacana, não é que tava rolando, e a gente falava, sim, ficou, mas, né, é só ouvir um pouco mais a gente, dar mais liberdade pra gente. Então a gente, como o Walter e Milena falou, tanto em livro quanto em filme, parece que é difícil, né? Tudo é difícil, porque a gente não é ouvido. A gente tá falando, mas a galera ainda não está ouvindo. Mas agora, graças ao Jordan Peele, a Misha Green, Spike Lee, todos esses caras, a gente tá sendo ouvido e tá sendo ótimo. Gente, eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês. Queria parabenizar demais todos os insights que vocês trazem no podcast, todos os comentários, todos os parênteses que vocês criam para a história. Isso é super importante para todos nós. Óbvio que eu me incluo nessa. A história que a gente aprende na escola é uma história que coloca a invisibilidade ali em várias partes importantes, seja com pessoas negras, com mulheres, com todo mundo que ajudou a construir o mundo e que, teoricamente, sempre foi considerado pessoas que viviam no mundo. Estavam ali, curtindo algo que alguém branco muito incrível criou e desenhou pra gente viver. Então, queria agradecer demais por todo o trabalho que vocês fazem. A voz de vocês é muito importante, literalmente, porque a gente ouve a voz de vocês todo domingo no podcast. Então, literalmente, a voz de vocês é muito importante. Continuem esse trabalho maravilhoso. Tenho certeza que em 2021 essa série incrível estará no Emmy, e aí queremos ouvir os choros de vocês todos comemorando assim com a gente todas as vitórias, que eu tenho certeza que vai ter, enfim, que o mundo mude, não é? Desconstrução é necessária. Obrigada de verdade. Obrigado a vocês pelo convite. E eu vou aproveitar esse espaço também para agradecer publicamente a Milena e o Walter por ter aceitado entrar nessa com a gente, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é complicado colocar a cara, falar sobre essas coisas, ainda mais hoje em dia, e ter duas pessoas tão proeminentes, tão falando bem, toparam isso, pra gente é incrível. Então, agradecer aí publicamente, porque tá sendo incrível. Obrigado, Jorge. Eu fico emocionada, eu sou uma briga perdida. Mas obrigado, Cris. Obrigada pelo convite, obrigada também, é muito gratificante, como eu já falei, participar do podcast com o Walter, com o Isidoro, com toda a equipe, com a HBO. E é isso, gente, vamos continuar falando, espero que só melhore, espero que a gente consiga alcançar mais pessoas e ouçam o podcast, gente, depois do episódio, todo domingo, depois do episódio do Lovecraft Country, tem um podcast lá esperando vocês pra gente bater um papo. E parabéns pra HBO também, né? Porque a HBO comprou a briga de ter a gente. Não é fácil também, né? Pra uma marca desse tamanho, pra uma empresa desse tamanho, comprar essas brigas. Além de produzir a série, produzir o podcast com preto, com favelado, com gay, com o que a gente tiver, é muito difícil e a gente tá conseguindo. Então, HBO, vocês aí, batam palma pra HBO também, porque é corajoso. E continuem, pelo amor de Deus. Precisamos cada vez mais. Obrigada. Tá bom. Beijo. Queria agradecer muito a Milena, ao Walter e o Isidoro pelo tempo. Foi sensacional bater papo com eles. Ficaria por horas. Inclusive, já deixei o convite aberto aí para eles voltarem no canal depois que a primeira temporada terminar da série lá na HBO. E agradecer a HBO por disponibilizar os seus podcasters e viabilizar essa entrevista maravilhosa. Queremos mais, queremos sempre. Tá vindo aí His Dark Materials, quem sabe? Tô jogando aqui pro universo, vai que acontece. Beijos. E a gente se encontra sábado que vem, às 20 horas, em mais um Fala, meu povo!